nossa aula anterior, nós partimos de um conceito de que a economia é um campo do conhecimento, é uma ciência que estuda como a riqueza é produzida e distribuída em sociedades que são complexas e descentralizadas. Essas sociedades complexas e descentralizadas têm uma existência histórica. Então, o surgimento da economia se confunde com o surgimento das sociedades de mercado, da sociedade capitalista. O primeiro observador a perceber essas mudanças e a construir um conjunto de conceitos que são influentes até hoje, que foi considerado o pai fundador da economia, foi um filósofo escocês chamado Adam Smith. É bem verdade que ele não é o primeiro economista, ele não é o primeiro a analisar esse comportamento dos mercados, mas sim ele produz um conjunto de reflexões e nos gera por herança certos conceitos que são objeto da nossa ciência até os dias de hoje. A começar pela metáfora da mão invisível, que nada mais é do que o sistema de preços formados em mercados. Qual é o ponto de partida da análise que o Adam Smith está fazendo? É compreender como funciona uma sociedade na qual indivíduos buscam o lucro como motivação essencial. E isso é uma busca individual e que parte de uma certa motivação egoísta. Aquele indivíduo que está produzindo pães, por exemplo, que está produzindo uma mesa, que está produzindo cadeiras, que está produzindo objetos, que está produzindo alimentos, ele não está produzindo estes bens para o seu próprio consumo, ele está produzindo para a venda em mercados. E o que o motiva não é, na visão do Adam Smith, não o bem da humanidade como algo, um fim em si mesmo, mas a busca do lucro. Será que estes indivíduos que estão motivados pela busca do lucro e, portanto, partem de uma motivação egoísta, isto não produz caos na sociedade? Será que uma sociedade pode se organizar desta forma? A resposta que ele vai dar é sim. Não somente essa motivação egoísta, ela é, do ponto de vista social, positiva, como ela produz progresso. Então, como é que se resolve esta aparente inequação de indivíduos motivados a partir do egoísmo, gerando resultados socialmente positivos e gerando progresso? O que limita com que, por exemplo, um padeiro cobre um preço abusivo pelo seu pão, ou o marceneiro cobre um preço abusivo pela mesa que está sendo utilizada no café da manhã das pessoas? Ele vai explicar que é o sistema de preço, que é a concorrência, né, dentro de mercados competitivos. E como funciona esta concorrência? Por um lado, eu tenho múltiplos e infinitos consumidores desejando comprar pães, desejando comprar mesas, desejando comprar cadeiras, desejando comprar roupas. E cada um desses indivíduos se defronta com alternativas, com vários ofertantes destes bens e destes serviços, de modo que nenhum ofertante individual, nenhum padeiro, para que nós nos fixemos nesse exemplo, poderá cobrar um preço excessivo com respeito ao preço de mercado. Vamos imaginar que todos os padeiros, as padarias no entorno, estão produzindo pães cujo preço médio é de 50 centavos, um pãozinho de 50 gramas. Eu não vou conseguir, ou dificilmente vou conseguir vender, né, nessas condições concorrenciais, um pão de 50 gramas a R$2, a R$3. Então há um limite para este meu desejo de ter o maior lucro possível. E já conceituando o lucro, né, como sendo a diferença entre a receita daquilo que eu estou produzindo e vendendo, um bem ou um serviço, e o custo da sua produção, né? Então, eu tenho que repor os meus custos e gerar um certo ganho, uma margem de lucro. Só que há uma limitação para esta margem de lucro dada pela concorrência nos mercados. Da mesma forma, na ausência de uma coordenação central, o que vai evitar com que todos decidam produzir pães e ninguém decida produzir mesas? Se todo mundo decidir alocar os seus recursos produzindo pães, abrindo padarias, a quantidade de pães vai crescer muito, talvez muito além da disposição daquele mercado em consumir os pães, e o excesso de oferta de pães vai fazer com que o preço do pãozinho caia. E na medida em que isso vai estar acontecendo, o lucro
no setor que produz pães, né, nas padarias, vai diminuir. Por outro lado, a produção de móveis, por exemplo, de mesas, se ela for muito restrita diante da demanda, o marceneiro poderá cobrar um preço para o seu produto, para a sua mesa, muito elevado, porque há muita gente disposta a pagar um pouquinho mais para comprar um bem que está escasso. Então, o preço da mesa tende a cair, o preço da mesa tende a subir, o preço do pão tende a cair, e ao observar esses movimentos de preço, empresários que estão atuando no setor, né, da produção de pães, daqui a pouco vão pensar o seguinte: quem sabe ao invés de produzir pães que não está dando muito lucro, eu não começo a produzir mesas. Então, esta decisão de realocar o capital da onde ele está sobrando, há muita produção de pães, para onde ele está faltando a pouca produção de mesa, vai permitir com que a oferta de mesas suba, a própria produção de pães vai cair e os preços de mercado vão se ajustar às respectivas ofertas e demandas, sem que haja o excesso de oferta de um ou de outro bem, e os preços vão se acomodando. Notem que a solução do Adam Smith, da sistema invisível da concorrência em mercados competitivos, vai permitir, por um lado, com que essa busca egoísta tenha um certo limite, né? Os abusos em potencial sejam limitados pela concorrência, mas também vai garantir com que todos os bens e serviços que uma sociedade demanda sejam produzidos. É importante observar que esse tipo de modelo, nós estamos trabalhando de um modelo econômico, ele tem vários pressupostos que vocês vão, inclusive, estudar com mais detalhes na parte de microeconomia. Eu só quero chamar a atenção que estas ideias, elas estão embutidas dentro de um certo arcabouço analítico, há um certo modelo, uma certa representação da realidade. Quais são as características desse modelo? Eu tenho uma estrutura em concorrência, aquilo que os economistas chamam de concorrência perfeita, que significa que nenhum agente neste mercado impõe as condições nos mercados. Eu tenho uma certa homogeneidade no padrão de consumo, na forma como os consumidores olham para os bens e não estão dispostos a pagar muito mais por um certo bem ou serviço. E eu tenho também essa ideia de que o capital é móvel e que a tecnologia ela é facilmente transferível. Então, quem era especialista em produzir pães pode se transformar num especialista em produzir móveis. Ao explicitar estas hipóteses subjacentes ao modelo do Adam Smith, de alguma forma eu estou revelando que há uma característica que é histórica. Isso que o Adam Smith está descrevendo era o capitalismo no seu alvorecer. A questão a saber é, será que o capitalismo ele não se modifica ao longo do tempo? Ou será que no seu processo de crescimento, de transformação, ele vai adquirindo outras propriedades? E se ele vai adquirindo outras propriedades, talvez os capitalistas tenham outras formas de atuar, talvez os consumidores se comportem de outras maneiras e talvez as teorias e os modelos que os economistas utilizam devam se adaptar e devam buscar outras respostas e outras formas de compreender realidades que se transformam. Então, uma questão que eu acho que é importante observar é que o capitalismo tem uma natureza mutante. Algumas das suas características apontadas lá no início pelos economistas políticos, com um grande destaque para o Adam Smith, por exemplo, elas eventualmente se mantêm, outras se alteram, que é o que nós vamos estar trabalhando na sequência.